nós vamos refletir um pouco sobre uma espécie de homogeneização que a gente está vendo acontecer em praticamente todas as áreas, né? Tudo parece estar sendo padronizado, todo mundo falando igual, pensando igual, se comportando igual, e, no meu entender, é uma tendência que deve, inclusive, aumentar, né? Essa ideia de que todo mundo pensando igual é mais fácil para controlar é o primeiro aspecto, mas a gente vai ver isso depois. A gente vai primeiro analisar alguns desses elementos que são visíveis nessa padronização aí, nesse achatamento das diferenças, né? E mesmo assim continuam usando para esses expedientes a palavra diversidade, a palavra democracia, né? Quando, na verdade, o mundo está caminhando para um enorme pasto, assim, onde todo mundo fala, se comporta, come e faz o seu trabalho, todo mundo de maneira cada vez mais semelhante, embora tudo isso hoje consiga ser, eles conseguem revestir isso de com uma aparência de diversidade, né? A moda faz isso muito bem, e isso já se alastrou por todas as camadas da sociedade. Vamos começar pela linguagem, né? Veja que o uso de gírias, o uso de vocabulário específico dentro de cada grupo é algo, de certa forma, até natural, né? Dentro de uma área profissional, ter aquele vocabulário típico. No entanto, quando isso extrapola um ou poucos aspectos da vida da pessoa e ela passa a usar aquela linguagem do seu ambiente ao redor, sem questionar, sem racionalizar, e aquilo passa a apenas ser como se fosse obediência a gatilhos, isso é um sinal de emburrecimento, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Então, a linguagem, quando se pretende padronizar uma linguagem, o que se faz com mais facilidade, né? Porque para padronizar a linguagem, ou você obriga todo mundo a usar usar novos termos, e o outro caminho é proibir determinados termos, determinadas expressões. Mas tanto de uma forma como de outra, vocês concordam que é preciso reduzir o vocabulário das pessoas, sejam de uma forma ou de outra? Então, como todo mundo que já estudou algo sobre a inteligência vai perceber que nós raciocinamos, na maior parte das vezes, usando palavras. Então, quanto menos palavras você tiver no seu arsenal, menos nuances, menos especificidades você vai conseguir entender e transmitir. Ao diminuir o teu acervo de palavras, você vai diminuir necessariamente sua capacidade de compreensão e, mais ainda, a de expressar algo que você está percebendo. Conclusão, vai diminuir tua percepção da realidade. Você vai ficar mais perdido no meio da vida, cada vez mais. E isso gera o quê? Uma dependência de uma autoridade que põe a coisa em ordem, que ensina você como você deve agir, que olha, não precisa tomar decisões, deixa que eu faço isso para você. Então, facilita a manipulação nesse sentido, já no primeiro aspecto da questão da linguagem, né? Se você empobrece o vocabulário, você empobrece a inteligência das pessoas e as torna mais dependentes, tanto do ponto de vista de uma autoridade, né, o paternalismo,
essa dependência do Estado, do governo, ou do patrão, ou do consenso, ou do pertencimento, né? A necessidade de pertencimento a um grupo, a uma tribo, alguma coisa assim. Então, isso torna as pessoas mais vulneráveis. Então, já é o primeiro aspecto, né? A ideia da padronização da linguagem. Mas ela tem algo muito mais danoso, assim, né? Que é, com a diminuição das expressões e das palavras, a pessoa não vai perder só uma percepção da realidade, vai perder uma percepção da sua própria existência, né? Imagine que, se você tirar algumas palavras de circulação, depois de uma geração ou duas, dificilmente as pessoas vão conseguir raciocinar sobre aquilo. Então, imagina questões sutis, assim, em que uma palavra não pode, às vezes, ser substituída pelo seu sinônimo, né? Os sinônimos, na verdade, nunca são umas substituições completas, absolutas, né? Sempre é possível você detectar algum aspecto no significado de um sinônimo que não está no outro, né? Eu tive um professor que falava, muro não é parede, né? Muro e parede pode ser, em alguns momentos, a mesma coisa, mas eles têm seu significado próprio. Você pode usar, às vezes, essas palavras, ou trocá-las em uma situação, aí, principalmente uma situação informal, mas, se você for eliminar uma delas, vai perder um significado, né? Que é o que acontece, por exemplo, algo bem comum de se ver em traduções mais pobres, né? Quando se vai traduzir algo muito complexo, muito profundo, é quase necessário que o tradutor entenda bastante daquele assunto, porque senão ele não vai pegar essas nuances, e na hora de passar isso para o outro idioma, vai empobrecer ou achatar toda a compreensão que está ali. Então, a pessoa começa a não perceber mais nem ao seu redor, né? Não é nem só uma questão de não entender assim, não, ela não sabe mais o seu papel naquele cenário que ela está vivendo, né? 470 pessoas, obrigado. Então, se você começa com essa padronização da linguagem, vai levar inapelavelmente a um rebaixamento das capacidades intelectuais e, portanto, isso vai funcionar como vai funcionar para turbinar essa perda de originalidade. Então, uma coisa vai influenciar a outra. Então, cada vez vai ficando pior, por isso que eu acho que isso vai ficar cada vez pior. E essa linguagem e esse rebaixamento é feito não apenas na educação, mas principalmente e também na educação, né? Mas eu acho que principalmente aí caberia aos dois, né? Educação e entretenimento. Porque as pessoas passam mais tempo se dedicando à educação, trabalho e entretenimento. Dificilmente tem alguma outra elemento da vida que as pessoas dediquem tanto tempo. Em outras épocas, a gente teve uma dedicação muito maior no campo religioso. Isso é praticamente em todas as civilizações. A nossa é a civilização que menos se dedica, as pessoas menos se dedicam a esse tipo de contemplação, a esse tipo de meditação com a oração. Isso diminuiu drasticamente. Não é de hoje também, não estou falando isso de agora, que é agora, mas é uma queda constante que vem acontecendo há muito tempo. 500 pessoas, valeu mesmo aí. Então, essa padronização da educação só vai reforçar, e como o entretenimento já tem, na sua essência, a ideia de nivelar tudo por baixo, né?
Isso já mostra que ele vai alimentar ainda mais essa padronização. Cada vez mais as pessoas vão ficar mais parecidas, né? Nas relações de trabalho, a gente nota, e inclusive em discussões que estão sendo feitas lá no Fórum Econômico Mundial, a gente nota que essa padronização nas relações do trabalho é uma das coisas que eles estão trabalhando com mais empenho. O Klaus Schwab tem uma relação direta com essa coisa de preparação profissional, né? O Klaus Schwab, por meio da sua fundação e por meio da sua ligação com aquele David Geiger, lá da Universidade de Harvard, que é um caça-talentos ali que circula pelas principais universidades dos Estados Unidos. Aí a gente vai encontrar várias outras dessas organizações preocupadas com essa relação de trabalho. Tem a Lehman Fellowship, tem Instituto Brookings, tem todas essas fundações aí que a gente vive falando aqui, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Open Society, todas elas investindo nessa questão da relação de trabalho, algumas da relação de trabalho e sua conexão com o poder político, como é o caso daquela aqui, agora que eu falei na live passada, que já tinha colocado mais de 400 pessoas no serviço público, que é uma espécie de ONG para preparar o funcionário público de altos cargos, né? Todas essas fundações funcionando à parte da discussão pública para decidir as mudanças nas relações de trabalho. Tem uma empresa que chama... Acho que isso eu tinha tomado nota, peraí, só para lembrar o nome dessa empresa. Adecco. Vou só dar um exemplo aqui. Essa empresa atende mais de 100 mil corporações no mundo inteiro. Essa empresa, ela está criando uma campanha, vamos chamar assim, para que essas grandes corporações implantem na relação de trabalho os 17 ODS da Agenda 2030. Ou seja, uma empresa, uma das maiores empresas de consultoria em recursos humanos, com mais de 100 mil clientes, está colocando isso, essa padronização das relações de trabalho baseada no que é essa padronização? Nos 17 ODS e nas 169 metas, que essas nunca são discutidas. E é aí que está o problema.